Olá, senhores. Sejam bem-vindos à Rádio SBOT, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. E hoje nós teremos mais um episódio do programa Ossos do Ofício, um tema relativamente fácil, uma pergunta, e que nós vamos ter dois convidados aqui que vão responder para nós. Professor, só uma retirada de implante, posso encaixar no mapa cirúrgico de hoje ainda? Eu sou Ricardo Falavinha, trabalho em Curitiba, no Hospital Universitário Cajuru, e eu vou conversar com o Dr. Gustavo Lemos, que trabalha em Minas Gerais, no Hospital Mater Dei e no Hospital Ciências Médicas, em Belo Horizonte, Minas Gerais. E vou conversar também com o Dr. Caio Zamboni, que é médico ortopedista da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. E eu vou passar para os dois agora a pergunta inicial. Começar pelo Caio, por letra alfabética. Caio, doutor Caio, só uma retirada de material de síntese. Posso marcar no mapa de hoje, já a seguir da última cirurgia? O que o senhor acha da ideia? Essa é uma das grandes armadilhas da ortopedia, né? Só uma retirada de implante. Quem de nós nunca tomou um baile para retirar um fio, para tirar um parafuso, para tirar uma placa, tirar uma haste? Então, até os nossos colegas anestesistas já estão vacinados com essa frase. É só uma retirada, posso colocar agora no fim do expediente? Pelo adiantado da hora, colocar uma síntese, não. Então, posso colocar só uma retirada? Ah, Quase nunca é só uma retirada, né? Então, pode ser que não seja uma batalha interminável, mas que sempre tem alguma surpresa e algum trabalho extra nesse só uma retirada, com frequência isso aí acontece. Doutor Gustavo, a mesma pergunta para o senhor. Eu estou no ambulatório aqui, tem um paciente para retirar o material de síntese. Posso encaixar no mapa no final do dia hoje? Bom, depende, né? A resposta tem que ser depende, porque nós não sabemos de quem é aquele, qual é o paciente daquela retirada, quais são as condições que o hospital vai te proporciona, né? Aquele implante que aquele paciente tem, a gente tem material necessário para a retirada dele. A gente fez um estudo bem definido daquele segmento que a gente vai retirar aquele material de síntese, nós temos segurança para indicar aquela cirurgia. Então, essa resposta, ela tem que ser depende. Não dá para falar sim de cara, nem negar. A gente vai ter que ver, conseguir estudar de uma maneira mais pormenorizada e o principal, conversar com o paciente. Nós temos que avisar, porque, infelizmente, em alguns casos, a gente vai entrar para fazer e não vai conseguir retirar. Então, isso é muito importante a gente salientar. Eu entendi, os dois pipocaram, né? Eles não querem tirar o material de síntese, coisa e tal. Então, quer dizer que se não marcar a cirurgia, não colocar no mapa, eu não vou fazer essa cirurgia, é isso? Não vou retirar esse material de síntese? Por que esse medo todo? O que eu Caio, acho, professores? O Gustavo foi muito feliz na frase dele, na colocação dele, assim como certamente o senhor já tomou toda essa surra de um implante que não saiu. Eu acho que a primeira observação é quem foi que indicou essa retirada do implante? Então, o primeiro passo é tome muito cuidado para fazer a retirada de um material que, primeiro, não foi você que colocou e, segundo, não é você que indicou a retirada. Não foi você que colocou, você não sabe qual foi o trabalho que a pessoa teve, você não sabe qual foi o motivo que ela teve, você não sabe a via de acesso, os detalhes técnicos mesmos em relação ao procedimento. E em relação à retirada, essa indicação, por vezes, por algum assistente, não digo só residente, não, algum assistente menos experiente ou menos gabaritado, ou menos, com um olhar menos clínico de possíveis complicações, indica, na ansiedade de tentar resolver alguma dor residual, a retirada de um implante, não necessariamente essa é a solução dos problemas. Então, algumas vezes nós nos deparamos com situações onde chega a ser questionável se valeria a pena insistir nessa retirada ou não, ou se deveria ter sido indicada essa retirada. Existem, obviamente, situações onde o implante precisa ser retirado, existem situações onde ele pode ser retirado, existem situações onde ele não deve ser mexido, porque o estrago para se fazer a remoção dele acaba sendo maior do que a própria situação onde o paciente se encontra.
Nós vamos discutir isso um pouquinho mais adiante, doutor Caio. Doutor Gustavo, o senhor tem alguma rotina, muda alguma coisa disso daí ou não? Eu acho que é bem por aí, mas nós estamos bem entrosados aí, né, Caio? Mas realmente quem faz é quem indica, né? E quem indica, ou, né, quem indica é quem faz. Você tem que estar ciente de todas as armadilhas que podem estar te esperando. Senão depois você não pode reclamar do colega, né? Ah, não me avisou que o paciente era muito obeso, não me avisou que a haste estava quebrada. A obrigação realmente tem que ser sua de se cercar de todos os cuidados frente às possíveis armadilhas que você vai ter naquela cirurgia. Bom, pelo que os senhores me disseram até agora, cuidado com a retirada do material de síntese. É que nem revólver. Se você não souber usar, você vai dar um tiro no pé. Então, cuidado, pense bem antes de fazer. Parece que essa é a mensagem que os senhores passaram. Vou começar pelo Caio de novo. Caio, todo material de síntese é igual? Não, nem todo material de síntese é igual, certamente não. Então, vamos pensar que do ponto de vista mecânico ou de fundição, nós estamos mexendo com aço, nós estamos mexendo com titânio, e isso tem características muito particulares de cada um dos materiais. Se a gente parar para pensar que um pino de chance, é só puxar um fixador externo, tem 4 pinos de chance. O pino de chance é revestido de hidroxapatita, existe uma integração, ele está lá há bastante tempo. A retirada de um pino de chance não é uma coisa fácil, diferente de um aço simples. Da mesma forma, se eu vou fazer uma placa, retirar uma placa com parafuso, se ela é de aço, eu preciso tomar cuidado se o parafuso não está espanado ou não. Se esse parafuso está direto no osso, ele pode sair um pouco mais fácil ou mais difícil, dependendo do tempo que ele está lá. E se ele foi bloqueado no próprio implante, como uma placa de ângulo fixo, onde existe uma fusão, quase uma fusão a frio, se o colega não usou um torquímetro para colocar, um limitador de torque para colocar um parafuso bloqueado numa placa bloqueada, a retirada disso daí é uma tortura. Sou eu me torturando do lado de fora e tentando torturar o parafuso para que ele saia dali de dentro. Então, nem todo material de síntese é igual. Definitivamente não. Doutor Gustavo, qual o material de síntese mais difícil de retirar, na sua opinião? Isso vai variar, né? De novo, mas normalmente, por exemplo, hastes intramedulares que estão quebradas dentro do canal, você pode ter uma dificuldade adicional, porque você consegue acessar relativamente, por exemplo, o proximal e o distal, você pode ter uma dificuldade maior. Materiais que estão já há muitos anos, 20, 30 anos, no determinado osso, você pode ter determinados parafusos não vão sair de forma nenhuma. E principalmente implantes antigos também, implantes em que já, por exemplo, já não se usa e muitas vezes lhe falta a ferramenta mais adequada para fazer aquela retirada. Mais difícil de tirar é aquele que definitivamente não sai. Não importa o que você faça, não importa aquilo que você queira, não importa o quão boa vontade ou o que você tem de instrumental. Material de síntese que realmente não sai. É um parafuso que só corta para frente e não corta para trás. É uma haste que está quebrada, espanada, a cabeça do parafuso está espanada. E aí, no intraoperatório, por vezes, a gente acaba se perguntando, o que eu estou fazendo aqui? Será que eu estou sendo protagonista de um verdadeiro show de horror? Ou será que eu estou tentando melhorar o paciente e fazendo ou trazendo algum benefício efetivo para ele, fazendo todo esse estrago aqui para tentar retirar? Então, isso pode acontecer com fio de Kirchner perdido, com uma broca quebrada, com uma haste quebrada, pode ser com um pedaço de parafuso, pode ser com qualquer coisa. Material de síntese difícil de ser retirado é aquele que realmente não sai. E isso acontece e não é infrequente acontecer, tá? Essa é uma situação, doutor Flavinho, que isso a gente vê com bastante frequência um escalonamento do procedimento cirúrgico. Esse é aquele parafuso que fala assim, ó, sobe lá um R1 e só tira esse parafuso. Esse parafuso não sai, ele chama R2, R2 ajuda. Continua não saindo, chama R3, chama assistente. E, às vezes, a situação se complica de um tanto que alguém com bom senso tem que chegar e falar assim, ó, chega, eu acho que chega, está na hora da gente parar de fazer estrago, porque esse implante realmente, a função dele é ficar aí. O objetivo dele não é sair. Doutor Gustavo, estou falando em haste, placa, o senhor e o doutor Caio,
Mas, pô, para tirar uma cerclagem, uma cerclagem é um fio enrolado no fio de Kirchner. Isso aí eu tiro com porta-agulha, pô. Depois vocês estão me dizendo que é difícil tirar uma cerclagem. Vocês estão me querendo me levar no bico. Isso é o que eu estou achando, essa é a impressão que eu tenho. É isso mesmo, doutor Gustavo? Não estamos não, doutor Flavinha. Só quem já foi tirar uma cerclagem numa patela consolidada e o fio de intramedular, que já passou, às vezes, muitas dificuldades, e vamos ter olécrano, tem muitas que a maioria vai sair fácil, mas tem, como o Caio disse, às vezes você vai para tirar aquele material de síntese e você começa, na verdade, a causar mais dano para o paciente. Talvez era melhor ter deixado do que você, na hora que você vai tentar retirar, você provoca um dano ósseo muito significativo. Às vezes pode até perder sua síntese. Então, toda essa cautela que a gente está tendo, na verdade, é isso que se espera quando você começa a cair na vida mesmo. Você vai começando a bater dar um monte de cabeçada em casos difíceis, e começa a se cobrar. Por que eu não planejei melhor? Por que eu não tinha tal instrumental? Isso ia me facilitar muito mais. Por que eu não conversei antes com a família do paciente, explicando que, olha, na verdade, nós vamos tentar, mas nós podemos não conseguir. E ser muito honesto nessa hora, eu acho que é muito importante, porque nós todos somos médicos, por mais experiência que temos, sabemos de muitas histórias de muitos colegas, 30, 40 anos de experiência, que às vezes vão entrar para fazer esse tipo de procedimento e não conseguem. E como o Caio disse, nessa hora é muito importante você ter a tranquilidade de saber a hora de parar, né? A hora de parar, ela é uma das coisas que a experiência, que os anos de ortopedia mais vão nos ensinando. Olha, então aqui nós não vamos fazer mais nada, porque o dano ao paciente pode ser maior do que a tentativa de tirar a qualquer custo. Então, a hora de parar é uma coisa importantíssima, a meu ver. Agora, vejam só uma coisa. Doutor Caio, eu acho que a Santa Casa deve ter o mesmo problema que o Cajuru tem. Deve ter, acho que uns 15, 20 anos, nós usamos o material da síntese. Uns 8 anos para cá, nós usamos o material que tem. E o material que tem alguns de fundo de quintal de boa qualidade e outros de fundo de quintal de má qualidade. Doutor Caio, você tem uma placa para ser retirada. Foi colocada na Santa Casa. Como é que o senhor faz para descobrir se a marca desse material, para o senhor ter a chave correta para colocar, ou o senhor tem aqueles jogos extratores de parafuso quebrado? Por sorte, e eu me considero um privilegiado em relação a isso, porque em outros hospitais que eu trabalho isso não acontece, eu consigo fazer uma junção dessas duas coisas, especificamente na Santa Casa. O que eu quero dizer com isso? É importante, e mesmo quando eu faço uma retirada de um paciente no privado ou em outros hospitais, fazer o levantamento do prontuário e saber qual é a empresa que fez. Então, a chave que encaixa não necessariamente é a mesma, né? A gente costuma levar, eu acho de fundamental importância tentar descobrir qual foi a empresa que foi e pedir exatamente para ela o material instrumental de retirada. Normalmente vem um material pequeno, algo como uma chave ou um alicate, que o resto é material convencional que usa para tirar. Mas ainda que seja só isso, do ponto de vista legal, até você tentou de alguma forma se proteger, porque, olha, eu fui atrás da empresa, eu descobri que foi a empresa que colocou, eu pedi o mesmo material de retirada, ainda que não tenha conseguido sair, isso eu acho que é uma forma da gente se proteger. Mas eu tenho, especificamente na Santa Casa, pelo privilégio de ser escola do Dr. Hungria, ele tem uma caixa dele lá de parafuso quebrado e grandes emoções. Então, a gente usa essa caixa com uma certa frequência quando a coisa começa a desandar. Então, mas algumas empresas elas já começaram a fornecer esse instrumental. Quando você parte para uma cirurgia onde você prevê grandes dificuldades, você pode solicitar esse material de apoio, material de instrumental de parafuso quebrado, onde tem chaves com rosca invertida para colocar sobre o parafuso, terfinas, fios de Kirchner. Existem táticas e técnicas aí para a gente conseguir se livrar de alguma enrascada, né? Doutor Gustavo, nós não temos a caixa do doutor Hungria. Eu, pelo menos, não tenho. Não sei se o senhor talvez seja um felizardo que tem aí.
E eu, na quinta-feira passada, os meninos iam retirar uma haste, uma fratura segmentar, que na fratura alta eles colocaram uma plaquinha, e depois foi colocada uma haste, estava fechado, mas a haste tinha ficado um pouquinho saliente. O R4 foi lá, tirou a haste, e quando foi tirar a plaquinha, no último parafuso, a chave não encaixou. O senhor tem algum truque para retirar parafuso de cabeça espanada ou não? Tem que ter trefina, né? Eu acho que ou trefina, às vezes quando você consegue comer ao redor da cabeça do parafuso e depois ele acaba saindo, você vai puxar a trefina. Tem alguns implantes que às vezes a cabeça só ela quebrou, ou você está tentando tirar a placa, eventualmente a rosca do parafuso está bem fixa, por exemplo, às vezes você está precisando só de acabar de tirar a placa. Uma possível estratégia pode ser, às vezes, quebrar a cabecinha do parafuso para você conseguir tirar a placa, isso vai depender de caso a caso, Fácil quebrar mas o parafuso? Fácil quebrar essa não, cabeça? não é simples, mas dependendo da qualidade, né? Principalmente, infelizmente, às vezes, material nacional, você pode ter um pouco mais de facilidade do que parafusos mais robustos, né? De uma qualidade maior. Mas, de novo, são coisas muito que, infelizmente, você tem que ter esse arsenal ali no momento do aperto. E a rastreabilidade, né, que o senhor tocou, isso é uma coisa muito importante que a gente teria que ter para todos os pacientes, seja no privado ou no Serviço Único de Saúde, a gente ter exatamente o que foi implantado naquele paciente, por exemplo, artroplastias, né, que acontece muito comigo, que sou cirurgião de quadril, é muito comum, às vezes, você não ter qual é o cone daquela prótese e a pessoa não saber nem de qual empresa é aquela. Então, a rastreabilidade ajudaria muito o serviço do cirurgião que se dispõe a retirar aquele implante. Doutor Caio, sabe o que o R4 fez? Era uma plaquinha de 1/3 de círculo. Ele pegou o saca-bucata, com o saca-bucata ele pegou a cabeça do parafuso, foi girando e tirou. O que o senhor acha dessa ideia, doutor Caio? As retiradas de parafusos e placas, assim como de hastes, elas são o show do improviso, né? Ali que o ser humano, o brasileiro, mostra toda a sua habilidade criativa. Então, usa-se tudo aquilo que tem à mão. É o alicate de pressão, é o fio de Kirchner embaixo. Se eu tenho uma placa com parafuso e esse parafuso está com a cabeça espanada, se ele é proeminente como uma placa terço de cano ou terço de tubo, eu consigo pegar com saca-bocado ou com... O problema de pegar com saca-bocado e não com alicate de pressão é que você está estragando o saca-bocado, mas às vezes é o que você tem ali na mão para tirar. Partindo-se do princípio do show do improviso, você usa tudo aquilo que você tem na mão e bate um desespero de o que eu vou fazer agora no meu último parafuso. E assim, é engraçado, né? Porque é sempre no último parafuso que acontece. Se fosse no primeiro, você já desiste logo, mas depois você já tirou 8 parafusos, o 9º parafuso resolve não sair, aí você se empenha um pouquinho mais. Quando o parafuso está escondido dentro do orifício de uma placa de compressão dinâmica, por exemplo, a tática ou a técnica de verdade eu preciso arrebentar a cabeça do parafuso, senão esse parafuso não vai sair dali. Ou senão essa placa não sai dali. E aí entra o formão, o martelo, e tem que tomar muito cuidado, porque essa começa a ser a hora da tragédia, né? A hora que a martelada sai da linha do sustentável ou do possível e parte para a ignorância. Então, é muito fácil quando abre uma caixa dessa, como eu mencionei, a caixa do Dr. Hungria, o parafuso se treme de medo e já pula para fora do osso, mas isso não é a regra. De verdade, a gente tenta de tudo. Então, usa-se o saca-bocado, usa-se cisalhas que não são próprias para usar, e você vai acabando machucando e danificando o seu próprio instrumental, tentando fazer alguma coisa de heroísmo, mas é o que tem na mão. A possibilidade de tirar com parafuso de pressão, de parafuso de rosca invertida, tem possibilidade de tudo. Mas num parafuso espanado desse na placa, se você conseguir locar um instrumental e fazer girar o parafuso, ótimo. Se você não conseguir, quebra-se a cabeça do parafuso, depois o parafuso quebrado lá dentro, fura-se ao redor dele com uma trefina para tentar sacá-lo. Desde que não fique um buraco enorme no osso, né?
ou deixa o parafuso lá. Eu acho que a mensagem que os dois deixaram foi: você vai tirar um material de síntese, faça a rastreabilidade, veja qual é o material, qual é o fornecedor, qual é o fabricante, e usa o material específico para retirada daquele material. E tem um plano B, que é essa famosa caixinha do Dr. Hungria aí, que se eu for lá na Santa Casa, eu quero ver se eu tiro ela para mim, para mim fazer uma igual para não ter problema. Então, nós precisamos saber o que está fazendo. Eu vou fazer uma pergunta para cada um agora. Doutor Gustavo, quais são as sínteses que devem ser retiradas? Bom, primeiro, quando você tem falha do implante, essa é meio óbvia, né? A placa quebrou, normalmente você vai precisar tirar. A placa uma falha do implante, casos, às vezes, de pseudoartroses, onde você vai precisar mudar, às vezes, a sua estratégia, você vai precisar dinamizar, ou então vai precisar melhorar aquela condição do osso, né? Osteomielite, né? Osteomielite, onde você tem uma infecção óssea mesmo, e o implante, ele vai, na maioria das vezes, ele vai te dificultar, né, a resolução daquele caso, daquela infecção óssea propriamente dita. Alguns implantes muito proeminentes, né? Às vezes, por exemplo, são implantes que vão causar muito incômodo, tanto de dor, ou às vezes, algumas vezes até estético, mas principalmente aqueles implantes que, por exemplo, podem correr, por exemplo, os tendões extensores no rádio distal, uma maléola lateral, onde o sujeito ele incomoda bastante na hora de pôr o calçado. Eu estou lembrando das principais indicações para uma boa retirada seriam essas. Dentre os casos de infecção, eu só faria uma observação, que são os casos de infecção com implante instável. Esse é o momento de tirar, e após a consolidação da fratura, aí sim retiram-se de todos. Mas acho que faltou complementar alguns implantes em criança, né? Em criança a gente tem uma tendência maior à retirada deles, sejam fios ou próprios placas, hastes, porque a criança tem um determinado diâmetro e comprimento ósseo, e conforme ela vai crescendo, esse implante vai se tornando intraósseo, intramedular, intracortical, e a retirada acaba se tornando praticamente impossível num segundo momento. Então, em crianças especificamente, a gente tem uma tendência maior a isso. E eu diria ainda que os implantes que você se propôs a usá-lo de forma temporária, que vão ficando, acaba sendo um pouco de negligência da nossa parte você não retirá-lo no momento certo. Então, não perca o time. Se você colocou aquele implante pensando em retirá-lo, faça-o. Não negligencie-o, porque a retirada posterior certamente se tornará muito mais complicada. Qual implante que eu não devo retirar, doutor Caio? Implantes que eu não devo retirar. Eu tenho uma tendência a não mexer em implantes de membro superior. Fixação de antebraço, fixação do húmero, fixação do rádio com placas volares, diferente eu só não vou generalizar com placas de rádio distal, da extremidade distal do rádio, porque tem as placas dorsais, que essas sim precisam ser retiradas, mas a indicação é extremamente específica em relação a atrito com tendões, mas, via de regra, eu não me aventuro a fazer retiradas em membro superior de implantes extramedulares, não me aventuro a fazer retiradas de fixação da extremidade proximal do fêmur em idoso, porque isso é um osso já fragilizado, um osso com uma densidade mineral diminuída, onde eu vou retirar um implante. Primeiro eu tenho todo o meu acesso cirúrgico para fazer a própria retirada, e depois disso, após a retirada, eu vou ter toda a fragilidade de um espaço morto criado ali dentro. Eu estou aumentando a minha bagunça ali, de via de regra, que eu me lembro, é isso. Porque talvez tenha a estabilidade absoluta em osso diafisário, você vai retirar, pensa duas vezes, porque não tem calo e ele vai refraturar. Nós estamos com o nosso tempinho quase esgotado aqui. Doutor Gustavo, em 1 minuto o senhor vai contar para nós um caso escabroso, macabro, que ele marcou, que ele trouxe um monte de problema. Doutor Gustavo. Bom, infelizmente tenho vários, mas vamos lá. Um recente deve ter 1 mês e pouco,
uma senhora, seus 80 e tantos anos, osteomielite do fêmur, haste céfalo-medular há em torno de 10 meses, sem melhora, a fratura aparentemente consolidada, e foi bem, assim, um pouco diferente disso que a gente fala. Vamos lá, o R1 marcou, e vamos para a cirurgia. A gente não via a fixação distal, era uma haste curta, e começamos, eu e o R1 começamos a fazer, não conseguimos de jeito nenhum retirar o parafuso distal. Fomos olhar na TV, o parafuso estava quase que intramedular, a gente não conseguia ter pega para tirar, tivemos que ir ampliando, ver por visão direta, o parafuso estava muito dentro, tivemos que usar trefina para tirar, todos os passos da cirurgia tiveram algum problema. A retirada do parafuso proximal até que foi mais ou menos tranquila, mas a retirada da haste era uma senhora mais obesa, o coxim que a gente colocou não foi adequado, a senhora começou a acordar, porque o R1 tinha avisado para a R1 de anestésio que era só uma retirada, ela começando a acordar e sangrando, e uma senhora que eu acho que ela tinha um sangue que um pouco mais difícil, a gente só tinha uma bolsa, mas uma bolsa era tranquila, porque era só uma retirada. Eu sei que depois de muita guerra, conseguimos tirar, mas foi assim, no final, aquela Belém-Brasília, para retirar, quase que vai juntando a incisão do parafuso proximal com o da retirada da haste, com o do distal. Foi complicado, conseguimos, mas o resto do staff tinha feito outros casos durante o dia, e a hora que eu estava saindo suado, atrasado para o consultório, um dos colegas falou, mas o que você está fazendo aqui até agora? Não era só uma retirada? Aí você deixa para lá e fala, deixa eu tocar meu dia, né? É uma para pôr é uma para esquecer, mas acho que todos nós infelizmente temos. Não fale comigo que eu não... Não fala comigo. Deixa eu tocar o meu dia. Caio, rapidamente conta para nós um caso macabro, tétrico, de esquecer. Eu tenho um também, lógico. Um não, né? Um eu estou sendo otimista, tenho vários também. Um que me veio à cabeça agora de bate-pronto foi uma paciente que... Esse caso, inclusive, é bastante ilustrativo. Ela tinha uma placa posterior de húmero. E ela reclamando que estava doendo, a fratura já estava consolidada. Era uma instabilidade absoluta, onde todos os parafusos saíram, menos o último. E o último parafuso, aquele mais distal, estava difícil, não saía, rodava a placa para um lado, para o outro, e era uma placa de compressão dinâmica, ou seja, o parafuso cravado lá dentro, não havia o artifício de tentar alocar alguma coisa sobre ele. Eu não estava com a caixa do Dr. Hungria, estava num outro hospital. Formão por baixo da placa, quebrei a cabeça do parafuso e junto virou uma supra-intercondyliana. Então, foi para uma retirada de uma placa, acabou saindo com duas. Esse foi um caso que eu acho ele bastante ilustrativo, porque eu havia conversado bastante com a paciente, eu tentei de todas as formas convencê-la a não fazer essa retirada, havia anotado no prontuário que existia a possibilidade de complicação, existia a possibilidade de não sair o implante, tudo isso estava devidamente documentado. Esse caso foi para um jurídico em relação ao hospital, do fato dela ter entrado para fazer uma retirada, pegou um advogado porta de cadeia, entrou para tirar uma placa e saiu com duas, mas como estava tudo isso muito bem documentado, eu tive a minha defesa, eu acho que esse foi um caso onde eu aprendi bastante. Senhores viram que parece que é uma coisa muito simples, a retirada de material de síntese, muitas vezes é delegada a um residente para fazer essa retirada e as complicações são grandes. Nós discutimos aqui apenas parte disso daqui. O nosso tempo, infelizmente, já está encerrado. Eu gostaria de agradecer ao Dr. Caio Zamboni, ao Dr. Gustavo Lemos, a prestatividade, por falarem, por abrirem a sua experiência aqui dentro desse podcast, que eu acho que todos nós saímos ganhando, porque a retirada do material de síntese, eu já vi material de síntese de fio de Kirchner de rádio que começou no ambulatório, foi para o centro cirúrgico e terminou 3 horas depois, dentro da sala de centro cirúrgico, complexo, com sangue até no teto. Muito obrigado, doutor Caio, obrigado, doutor Gustavo. E nós vamos encerrar aqui.
E você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio SBOT, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Todas as edições estão disponíveis no site www.sbot.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá, muito obrigado a todos.